Olá pessoal, boa tarde. Vamos à nossa aula de história que está aqui na página 32 e vou acompanhando a leitura aqui com vocês, conectando saberes. Toda cidade tem patrimônio. Em todos os lugares existem patrimônios históricos, culturais e naturais que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Quando nós falamos de patrimônio, podem ser os bens que são móveis e os bens que são imóveis. Os imóveis são bens que não saem do lugar, são os prédios, né? As estátuas, as esculturas, todo o patrimônio que não pode ser extraído do lugar, tudo que é fixo. Então, eu falo de patrimônio móvel. E os patrimônios imóveis são o quê? São os documentos em que eu posso mudar de lugar, são obras de arte em forma de quadro que eu posso estar deslocando. Então, para vocês entenderem o que é o patrimônio móvel e o que é o patrimônio imóvel. E esses patrimônios, eles são históricos, culturais e naturais, porque eles definem, né, toda a cultura de um povo, tudo aquilo que é herdado ao longo do tempo no contexto histórico de uma cidade, de um estado ou de um país. Os patrimônios podem ser materiais, documentos, esculturas, edificações. Materiais porque eu posso, né, tocar, eu posso manusear, eu posso ver, né? Então, são os documentos, as esculturas, edificações, ou os patrimônios podem ser imateriais, que são aquelas que são herdadas ao longo do tempo. Como que pode ser isso? As brincadeiras, as festas folclóricas, as danças populares, as lendas de um povo, as lendas, né, os contos, os mitos, as músicas e os costumes. Então, os patrimônios imateriais, eles são passados de gerações a gerações. E aqui no livro nós trazemos a cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Então, aqui vem mostrando, né? Vem mostrando o desenho da cidade, né? Olha, o centro e tem os locais aqui, tem o Rio Anil por aqui, né? Tem as principais ruas, ó, praças, tem uns lugares e nós vamos estar falando sobre esses principais pontos que estão numerados aqui de acordo com a legenda. Vou voltar aqui. Então, aqui, ó, na planta baixa desse espaço da cidade, o que se encontra aqui? Vamos olhar aqui, aqui perto da Praia Grande, essa imagem 1. O que é a imagem 1? A imagem 1 mostra a casa de Nhozinho, em São Luís, no Maranhão, com sua fachada de azulejos coloniais, né, que é uma herança portuguesa, e é uma fotografia de 2015. Depois, vamos passar para cá, na legenda fala novamente, né? Aqui, de acordo com a planta baixa, a casa de Nhozinho. Então, é um sobrado de 3 andares, com beiral coberto de azulejos franceses. Nesse espaço é representado o modo de vida dos maranhenses que vivem no interior do litoral. Na casa de Nhozinho está localizada na Rua Portugal, que é o retrato urbano do século XIX, cheia de prédios coloniais com azulejos portugueses. 2, a Igreja da Sé. Então, a Igreja da Sé está aqui, ó. Então, tá mostrando aqui, Igreja da Sé. Ela foi construída por jesuítas, provavelmente com mão de obra indígena, e inaugurada em 1699. Porque os jesuítas também vieram, né, com os portugueses durante a colonização, e eles quiseram catequizar os indígenas, né? Então tem a Praça da Sé ali na
cidade de São Luís. Depois 3, aqui na pontinha 3, ó. O que é o 3? É o Palácio dos Leões, construído pelos franceses em 1612, o mesmo ano da fundação da cidade. Abriga hoje a sede do governo do estado do Maranhão. Então, é um prédio antigo onde se encontra a sede do governo. E aqui, na imagem 4, nesse desenho, é o Convento das Mercês, inaugurado pelo padre Antônio Vieira, no ano de 1654, estou lendo aqui, para abrigar a ordem dos mercedários de origem espanhola. Hoje abriga a Fundação da Memória Republicana. Também é um prédio histórico, né? E lá funciona uma fundação. Então, aqui é o desenho, né, em forma de mapa, com os principais pontos aqui da cidade de São Luís, no estado do Maranhão, mostrando os seus principais patrimônios. Então, esses são patrimônios o quê? Materiais, que são esses prédios, né? Então, os patrimônios materiais é tudo que é palpável, tudo que eu posso ver, tudo que eu posso manusear no sentido de documentos, né? E aí nós temos edificações, nós temos obras de arte. Então, quando falamos do patrimônio, eles podem ser materiais e imateriais. E o patrimônio imaterial é todo aquele que é transmitido de gerações em gerações. Aqui na atividade, discuta com os colegas por que é importante preservar o patrimônio de um lugar. Então, você pode responder aqui mesmo no livro. Por que é importante preservar o patrimônio de uma cidade? O que é esse patrimônio? É o prédio, é a sua praça principal, ou uma praça que teve um nome em homenagem à história de alguém na cidade. Então, por que é importante preservar esse patrimônio, né? É o prédio de uma universidade antiga, que ficou como museu, ou, por exemplo, aqui em Goiatuba, no caso, a primeira escola de Goiatuba, então funciona a Secretaria da Educação, então é um patrimônio de um lugar. Por que é importante preservar? Pesquisem e escolha um patrimônio da sua região. Em uma folha à parte, faça a montagem como a de São Luís, destacando os elementos culturais, históricos ou naturais. Essa questão 2 aqui, nós vamos elaborando aos poucos, juntos na aula de história, falando um pouco sobre Goiatuba e destacando os elementos culturais, históricos e o patrimônio natural da cidade. Então, aos poucos a gente vai falando, não precisa estar fazendo essa questão 2. O patrimônio ele pode ser cultural em si, né? Toda a herança cultural que a gente tem na forma material, que são dos prédios, praças, esculturas, edificações, né? Mesmo que sejam os documentos, as fotos, e culturais que se misturam, né, no decorrer histórico, que faz parte também da questão histórica da cidade. Quando se fala do patrimônio histórico, tudo que ocorreu na linha do tempo, né, na sua cidade ou no estado. E o patrimônio natural, né, toda a natureza que se tem, né, preservada da sua cidade ou nos arredores da cidade, as cachoeiras. Aqui no caso nós temos o quê? Cachoeiras, né? Os lagos. Então é a partir disso, tudo que é natural, né? É importante estar preservando, e a gente chama isso de patrimônio natural. Aqui do lado nós temos a festa do Bumba Meu Boi, é parte do patrimônio imaterial do Maranhão. Por que é imaterial? Porque a lenda, né, do Bumba
Meu Boi, ela é passada de geração em geração, tem a manifestação folclórica em forma de dança lá no estado do Maranhão. E atrai muitos visitantes a São Luís nos meses de junho e julho. O dia 30 de agosto foi escolhido como o dia do boi. Essa foto é uma foto de 2016. Então, a questão do patrimônio o imaterial, né, que são as danças populares, e no caso da lenda do Bumba Meu Boi, ela é passada de geração em geração, atrai visitantes, atrai o turismo, e a população toda, né, se empenha nessa festa popular. Então, para hoje a nossa aula de história, página 32 e 33, sobre toda cidade tem um patrimônio, e nós discutimos, né, o que vem a ser esses patrimônios, tanto histórico como cultural e natural.